Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 31 de julho, segunda-feira, celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus conta 2 parábolas pequenas, sobre como é o reino dos céus. A primeira parábola, ele compara o reino dos céus semelhante a um grãozinho de mostarda, que, embora pequeno, quando ele chega à sua plenitude, ele se torna grande, estrondoso, E aqui ele ainda termina falando que até os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Ou seja, o reino de Deus, por maior que ele seja, ele se revela a nós pequeno, simples, humilde. Mas como então o reino de Deus se revelou a nós? Em Jesus Cristo. Jesus, que é manso e humilde de coração. Pequeno, pobre, veio ao mundo como um menino, como uma criança. Viveu sua vida toda, pregando o amor, a humildade, a conversão. Morreu na cruz como um excluído. Morreu na cruz, como um condenado. Esse é o reino de Deus. Ele, apesar de grandioso, verdadeiramente falando, grandioso, ele se mostra de forma pequena. Ou seja, para conseguir entrar no reino de Deus, é preciso sim amar grande, se converter muito, mas aceitar viver como pequeno, aceitar viver como humilde. Que é o que nos diz a segunda parte do Evangelho, a segunda parábola que Jesus conta. Que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Quem aqui, faz pão, rosca, bolo, sabe que o fermento é muito pouquinho que usa, só uma pitadinha de fermento. Mas, quando aquele fermento é colocado, toda a massa se modifica. Depois que assa, fica grande, faz crescer, o bolo, o pão, a rosca. E assim é o reino de Deus. Se manifesta como pequeno, mas tem o poder de transformar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos,
transformar as nossas atitudes, que foi o que aconteceu com Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio foi um santo muito importante para a igreja. Fundou os jesuítas, né? Que por coincidência é a congregação a qual o Papa Francisco faz parte, né? Santo Inácio de Loyola viveu uma vida pequena, simples, humilde, mas que, como diz o Evangelho de hoje, teve um resultado muito grande, né? Santo Inácio foi essa sementinha de mostarda que foi plantada e depois foi ninho, né? Depois se tornou árvore e foi ninho para tantos pássaros. Foi esse pouquinho de fermento, mas que para a igreja foi de grande valia, né? Porque fez a igreja crescer. Foi um dom muito grande para a igreja. Então, que é exemplo de Santo Inácio de Loyola, nós possamos acolher o reino de Deus, acolher o seu evangelho no nosso coração e fazer com que ele se multiplique e fazer com que ele cresça no mundo de hoje, um mundo onde precisa de tanto amor, um mundo onde precisa tanto de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima segunda-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.